Olá, então estamos em mais uma aula de eletiva, vai cair no Enem, né? Nós continuamos com o assunto óptica. Então, antes da gente fazer a correção, nós vamos recordar um pouquinho sobre óptica, tá? Então, óptica é a parte da física onde se estuda os fenômenos relacionados à luz, tá certo? Então a gente tem a óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica é aquela onde a gente vai estudar os raios luminosos, né, os feixes de luz, refração, reflexão, formação de imagem, espelhos, né? E a gente tem a óptica física, né? E nos últimos anos a gente tem também a física, a óptica quântica, tá? Que é uma área que vai estudar mais o comportamento quântico e corpuscular da luz, tá certo? Bom, a óptica geométrica, só para a gente recordar um pouquinho, a gente vai estudar ali os princípios da luz, tá? A gente tem o princípio da propagação retilínea. O que é isso? É aquela propriedade que diz que a luz, ela caminha em linha reta, tá? Ela não faz curva, né? É linha reta. O princípio da independência dos raios de luz. O que é isso? Quer dizer que um raio de luz, se ele está incidindo aqui e outro de cá, eles vão cruzar, mas um não vai interferir o outro, tá certo? Então eles são independentes. E o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que é isso? Quando eu ensino quando um raio é incidido em um objeto, ele pode voltar. É isso que faz com que a gente enxergue. Então você tem a luz que é incidida em mim. Como eu sou um corpo opaco, eu vou refletir essa luz e essa luz vai voltar para o meio, tá? De onde veio, tá certo? Nós temos as fontes de luz primária e secundária. A primária é aquela que emite a luz, né? O sol, por exemplo, uma lâmpada acesa, uma vela acesa, tá? E a fonte secundária? A fonte secundária é aquela que reflete a luz. Eu falei que a luz, a lâmpada acesa é uma fonte primária, mas a lâmpada apagada, ela é uma fonte secundária, porque ela vai refletir, tá bom? Então, a primária é aquela que emite a luz, tá? E a secundária é aquela que vai refletir a luz, tá bom? Bom, nós temos... o que mais é importante? Assim, os meios de propagação da luz, a gente tem os meios transparentes, que são aqueles onde a luz atravessa, tá? Por exemplo, uma porta de vidro, uma janela de vidro, quando ele é lisinho, é um meio transparente. Você consegue, a luz atravessa, você consegue enxergar tudo que está do outro lado, tá? O translúcido é aquele que a luz passa parcialmente, ela é a superfície é irregular. Então você enxerga um vulto, você enxerga que tem alguma coisa lá atrás, né, do outro lado, mas não sabe identificar o que ou quem é, tá certo? Então esses são os meios translúcidos. E os opacos são aqueles em que a luz não atravessa, ela é refletida. É o caso do ser humano, por exemplo, tá? Ela não consegue atravessar, tá bom? A gente tem ali também sombra e penumbra. Qual que é a diferença de sombra e penumbra? A sombra, ela acontece quando, ou não quando, ela acontece, ela é produzida por um meio opaco. Então, por exemplo, se eu pego um objeto que é opaco, uma pessoa mesmo, né, incido a luz nessa pessoa, então os raios virão aqui em mim, mas também virá para cá, né? Eu terei raios que virão, que estão além da minha dimensão. Então, aquela parte em que o raio não atravessa, porque eu sou um corpo opaco, vai formar uma sombra lá atrás, né? Com todos os meus contornos, tá certo? A penumbra, a luz passa parcialmente. Então, você consegue identificar que tem alguma coisa mais ali, você consegue identificar um objeto,
tá? Por quê? Porque ela fica parcialmente escuro e parcialmente iluminado. Então, parte da luz consegue passar sobre esse corpo, tá bom? Bom, nós temos quando você incide um feixe de luz, nós temos algumas coisas que podem acontecer. Uma delas é a reflexão. A reflexão é quando o feixe de luz ele incide em um objeto e é refletido. Então ele toca, ó, no caso aqui a luz toca em mim e eu consigo refletir essa luz. Por quê? Por isso que você consegue me enxergar. Tá? Então todo objeto que você enxerga, ele reflete, é por causa da reflexão da luz. Tá? A luz incide, bate e volta até os seus olhos, tá certo? A refração. A refração é um princípio interessante porque ela diz respeito a quando o feixe de luz ele passa de um meio para outro, tá? Por exemplo, você enxergar um corpo, você está aqui de fora e tem uma piscina aqui na frente. Então, quando você enxerga um corpo dentro da piscina, um objeto dentro da piscina, a luz passou do ar, né, para a água. Então ela passou, ela mudou de meio. Então existem algumas diferenças, tá? O raio ali de incidência, ele vai ser desviado, tá? Se você quiser fazer um teste, pega um copo com água e coloca um lápis dentro, uma colher. Você vai ver que quando ele passa do ar para a água, parece que dá uma quebrada ali, parece que ele, né, e ele desvia, tá? Ele fica mais abaixo, né? Quando ele tá para a água, o corpo parece que fica mais abaixo do que ele estava, tá bom? Nós temos também a absorção, né? Quando o corpo absorve toda a luz, tá bom? Nós temos também a desculpa que eu me esqueci aqui o nome agora, deixa eu só olhar aqui que eu já falo para vocês. A difração, a dispersão. A dispersão e a difração também. As duas que eu quero falar para vocês. Então, a difração é quando as ondas elas contornam um obstáculo, tá certo? E a dispersão é quando, o nome já diz, né, dispersa, é quando você consegue incidir a luz em um objeto e ele fraciona, ele vai dispersar essa luz. Por exemplo, se você pegar água na mangueira, você está jogando água, né, através da mangueira, e a luz do sol bate. O que acontece? Você vê o arco-íris, né? Por que você vê o arco-íris? Esse arco-íris nada mais é do que a dispersão das cores, tá? Porque a luz branca é formada por todas aquelas cores do arco-íris, né? Então, quando você tem um objeto, pode ser um prisma, por exemplo, ele consegue dividir, ele consegue fazer com que essas cores fiquem dispersas, tá bom? Quando você junta todas as cores, você tem a cor branca, tá? Tá, professora, então, aproveitando aqui rapidamente, quando você quando você incide a luz em um corpo verde, por exemplo, o que acontece? Por que eu enxergo verde, então? Porque, na verdade, aquela blusa verde ali, né? Eu tô com uma blusa verde aqui, ó. Vocês conseguem ver, uma blusa verde, tá? Por que eu consigo ver verde, então? Porque quando você incide essa luz, a luz branca, você tem todas essas cores, né? O vermelho, laranja, verde, azul, anil, violeta e o amarelo. Não nessa ordem, tá? Para falar na ordem que eu fui me lembrando. Esse objeto que é verde, ele vai absorver todas as cores e vai refletir somente a cor verde, tá? Então, eu consigo ver um objeto de uma cor, por quê? Porque aquele objeto ele absorve todas as cores e vai refletir somente aquela cor que é preponderante nele, que é mais forte, tá certo? Bom, dito, quando você não tem cor, você tem a cor preta, isso quer dizer que é ausência de luz, não tem luz ali, tá? No seu quarto à noite, tudo fechado e luzes apagadas. Não tem luz, então tá tudo preto. Então, o preto é quando não tem incidência de luz, tá certo?
Muito bem. Dito isso, então, nós vamos fazer a correção das questões relacionadas à óptica, tá certo? No Enem de 2016, nós temos a seguinte questão. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem então o procedimento, não podem ser vistas. Ela faz isso aqui, né? Esconde, tampa aqui, aí ela acha que eu tô escondida, né? Ninguém tá me vendo, porque eu não tô vendo a pessoa, então a pessoa também não tá me vendo. É isso que a criança pensa, bebezinho normalmente, né? Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque, para serem vistos, os objetos, letra A, refletem partículas de luz, fótons, que atingem os olhos. Letra B, refletem partículas de luz, os fótons, que chocam com os fótons emitidos pelos olhos. C, geram partículas de luz, os fótons, né, convertidas pela fonte externa. D, são atingidos por partículas de luz, os fótons, emitidas pelos olhos. E, são atingidos pelas partículas de luz, os fótons, emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Gente, nós acabamos de falar que a fonte primária é aquela que emite a luz. E eu só consigo enxergar porque existe luz. Se não existisse luz, eu não conseguiria enxergar. Então, veja bem, se eu estou num lugar fechado, escuro, né? Não fechado, mas escuro, totalmente escuro, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque não tem luz. Isso quer dizer que os meus olhos não emitem fótons, tá? Então, todos aí que fala que é emitida pelos olhos, descarta. Então, descarta a letra E, descarta a letra D. A C está dizendo que é convertida pela fonte externa. Como? Né? Que fonte externa é essa que está convertendo? A B também fala que é emitido, os fótons são emitidos pelos olhos, então a opção correta é a letra A. Partículas refletem partículas de luz que atingem os olhos. Então, o que acontece? Por que eu consigo ver alguma coisa? Porque quando a luz incide no objeto, ela vai refletir para os meus olhos e aí eu consigo enxergar, tá certo? Aqui a gente vai abrir um parêntese, porque existia uma discussão se a luz era matéria ou se era onda eletromagnética, ou se era uma onda. Newton dizia que era matéria, né, formada por pequenos corpos, né, e já alguns cientistas, alguns físicos diziam que não, ela era era uma onda. Então, se a onda não consegue transportar matéria. E aí, teve outras pessoas aí que estavam estudando sobre as ondas e sobre a luz e falou assim, não, é as duas coisas. Então, a luz, na verdade, ora ela se comporta como matéria e ora ela se comporta como onda, tá certo? Então, vamos lá. Questão Enem do ano passado, ó, 2019. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalharem. Aquilo que eu falei para vocês, o princípio da independência, tá? Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha, uma bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Bom, isso foi falado por Rogers, né? Ele foi quem disse que a luz é onda, tá? Então, por isso ela não consegue transportar matéria. Bom, então vamos lá. Ele diz assim: o texto que ele escreveu, né, contesta, ele fala assim, não, não é isso, a concepção acerca do comportamento da luz. Letra A. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, se é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio, né?
Então, essa não. Letra B, o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Ele falou que não interfere, né? O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Vamos ver então. Letra D, a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Ele não fala sobre a questão de finitude, né? Ou de infinito, né? Letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Bom, lá no texto ele fala assim, ó, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como a flecha, assim vai, né? Então, quando ele fala isso, ele está contrapondo o estudo de Newton, porque Newton, ele diz que a luz, ela é corpuscular, ela tem feixes, né, que seriam compostos por partículas extremamente pequenas, que vai colidir de forma elástica com uma superfície, tá? Então, esse texto, essa questão, ela é muito de interpretação, tá certo? Você precisa saber o conceito, mas precisa também interpretar. Então, ele está contestando quem? A ideia de Newton, por isso é a letra C, ok? Porque Newton dizia que a luz é composta por partículas bem pequenininhas, né? Que mais tarde Planck descobriu que eram os fótons, né? E Rogers, ele fala que não, ela é onda. E se a onda, ela não pode transportar matéria, certo? Ela vai transportar energia, né? Enem de 2014. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Ok, até aí tudo bem. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Esse fenômeno óptico é consequência da refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente, reflexão da luz ao incidir no solo quente, reflexão difusa da luz na superfície rugosa, dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão, difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Então, olha só, a difração é a propriedade que a onda tem de contornar o obstáculo, igualzinho o som. Eu posso estar atrás de um muro que você consegue me ouvir. Então, a sombra, ela é formada por quê? Porque a luz, parte da luz vai atravessar além do corpo que está ali, né, barrando, do corpo opaco, né, que está barrando a luz, né? Então, não é a difração. A dispersão é porque ela vai fracionar, vai dispersar a luz de modo que cada cor, né, vai ficar divididinha. Então, não é isso. A gente está falando da impressão de ter água, né? Reflexão difusa da luz na superfície rugosa. Bom, a reflexão difusa, eu vou enxergar aquele corpo, porém ele vai ficar, eu não vou ter uma visão exata, nítida, certo? Reflexão da luz ao incidir no solo quente. Bom, quando ele incide ali, ele só vai retornar, né? Então, na letra A, ele fala que a refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. O que acontece? Quando você tem um sol bem quente, e todo mundo já deve ter passado por isso, você está viajando num dia de calor, você olha para o asfalto, parece que tem água, assim, parece que você vê até vapor subindo. O que acontece? Você tem camadas de ar com temperaturas ali diferentes, né? Então você tem camadas mais quentes, né? E vai esfriando, aumentando à medida que você está, né, incidindo ali naquele espaço. Bom, quando você tem
a incidência ou a passagem da luz de um meio para outro, você tem quem? A refração. O que acontece? Ela vai sofrer um desvio no raio de incidência. Quer dizer, ela incide assim, ó. Lembra quando eu falei para vocês do copo com água? Então, ao invés de ele continuar reto, ela desce um pouquinho aqui. É como se ficasse assim. Vou pegar uma caneta para mostrar aqui para vocês, ó. É como se ele fizesse isso aqui, ó. Então, tá aqui, mudou de meio, ela dá essa quebrada aqui, ó. Né? Tá vendo aqui? Então, ao invés de seguir reto aqui, não, ela fica assim, ó. Dá uma quebradinha. E quando você tem mais de uma dessas camadas, ela vai sofrendo essa quebrada, né? Esse desvio de incidência. E é exatamente esse desvio que vai dar a impressão de você ter algo ali, ó. Se você ter água, principalmente, tá certo? Então, essa questão seria a letra A, ok? Bom, pessoal, o que a gente tinha para hoje é isso. A gente já está caminhando para o final do ano letivo. Agora nós vamos dedicar as nossas próximas aulas para a construção da nossa culminância, tá bom? Então, lá na sala tem orientação do que a gente vai fazer para as próximas aulas, tá bom? Então, além da correção, tem outra atividade, leiam com atenção, que tem orientação lá para vocês e eu preciso que vocês façam essa atividade, porque a gente precisa apresentar um resultado e esse resultado vai ser passado para a Secretaria de Educação, tá bom? Então, para que as nossas aulas tenham validade, eu preciso dessa atividade que está lá na sala, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por ter escolhido essa letiva, espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco, né, a recordar, não dá tempo da gente recordar todo o conteúdo, mas pelo menos alguns conteúdos que caem bastante a gente conseguiu trazer alguma coisa. Qualquer dúvida sobre essas aulas que nós tivemos ou outro conteúdo, vocês podem estar enviando pelo WhatsApp que, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes você envia no momento em que eu estou atendendo uma sala, estou atendendo um aluno, estou gravando aula, então demora um pouquinho. Às vezes eu estou, às vezes, num local onde não dá para eu responder, tá bom? Mas é isso aí, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham muito sucesso no Enem, para aqueles que vão fazer o Enem, os terceiranistas, né? Aqueles que vão fazer como treineiros, sucesso também. Mantenham a calma, lembre de tudo aquilo que a gente conversou sobre a leitura, a calma, a postura que você deve ter, cuidado ao escolher ali o que você vai levar para lanchar, tá bom? Evite tomar muita água durante a prova, para que você não tenha que sair para ir ao banheiro, porque senão você vai perder tempo, né? E o Enem, sim, gente, é um momento em que você tem que esquecer do seu colega, do seu amigo, porque é a sua vaga que você está disputando, tá bom? Sucesso para todo mundo, foi muito bom estar com vocês. Infelizmente a gente não pôde compartilhar do mesmo espaço, né? Mas ainda assim foi bom estar com vocês, tá bom? Eu desejo muito sucesso para vocês, que tudo isso passe logo, que essa vacina chegue logo, que a gente possa novamente se encontrar, dar aquele abraço e rever os nossos amigos, as pessoas que nos são caras, né? Enquanto isso, máscara, sabão, quando estiver em casa, quando estiver na rua, álcool em gel, distanciamento, vamos evitar aí aglomerações, porque a gente precisa cuidar da gente e dos outros também, principalmente das pessoas que nos são caras, né? Grande abraço e a gente se vê por aí.